A Jesus, aos amigos espirituais, por mais esta oportunidade, pela alegria de estarmos juntos, buscando o estudo, o conhecimento, o aprendizado, que Jesus possa nos abençoar por mais esta noite e que possamos, a partir deste momento, concentrar os nossos pensamentos, a nossa vontade para este aprendizado desta noite. Que possamos estar sempre dialogando com compreensão, com respeito e com amor. E assim, vamos dando início a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, com a bênção do nosso Mestre Jesus. Obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Do livro Palavras de Vida Eterna. É uma frase do apóstolo Paulo que ele diz: prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. Emmanuel comenta, prosseguindo: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às inspirações que te inspiram a marcha da vida. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Graças a Deus e graças a Jesus. Que bonito isso aqui, né? Tem vários conceitos importantes aqui pra gente. Tudo bem com vocês? Bem. Boa noite, né? Boa noite. Tá resfriado? Não. Não é? Então tá bom. Então que possamos dar início agora no... Semana passada a gente não teve estudo, né? E parece que faz tanto tempo, né? Fico uma semana sem fazer. Deixa eu abrir aqui. Bom, na semana retrasada a gente viu a parte de pressentimentos, lembram?
3 questões. Retrasado, né? Retrasada, né? 3 questões sobre pressentimentos, e hoje o tema é bem interessante. Ele fala sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. O capítulo é a influência dos espíritos no mundo corporal. E agora ele vai entrar mais a fundo sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, é mais ou menos assim, será que os espíritos, se você, por exemplo, vai levar um tiro, alguém atirou, apontou uma arma para você e você vai sofrer um ataque, os espíritos têm condições de desviar essa bala, por exemplo? Influenciar para que isso aconteça? Isso é possível? Essa é a influência nos acontecimentos da nossa vida. Eles podem ir contra algumas leis da natureza para que nos protejam. É uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas acham que isso pode acontecer, pode não acontecer, né? Cada um tem uma opinião. E aqui ele vai detalhar e vai dar vários exemplos para a gente do que acontece e de muitas dúvidas que as pessoas têm, que chegam na casa espírita, que perguntam normalmente para as pessoas que estudam espiritismo, se isso é possível, se não é, como que acontece, né? Então a primeira questão é a 525. Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Pelo tudo que a gente já viu, a resposta é fácil, né? O que vocês acham? Sim. Eles exercem alguma influência? Muito influente. Né? Certamente, uma vez que vos aconselho. Né? Então, lembram que a gente estudou? Sempre estão nos aconselhando, né? Sempre estão de alguma maneira tentando nos mostrar um caminho, e a gente comentou muito sobre isso. E muitas vezes estamos cegos, estamos surdos, e como a gente não consegue perceber, muitas vezes utilizam pessoas que estão ao nosso lado para nos aconselhar. Já que a gente não consegue, eles influenciam um amigo muito querido, que a gente tem muita estima, ou uma amiga, ou uma pessoa da família, né? Que vai, através dessa influência, vai mostrar um caminho ou mostrar uma visão que não estamos conseguindo, né? Um determinado aspecto, um determinado acontecimento. Aquela palavrinha assim, né? Não é melhor você perdoar, né? Não é melhor você deixar isso para lá, né? Então, muitas vezes são esses espíritos que estão influenciando, porque estamos tão cegos em determinada situação que a gente não consegue perceber. A gente não consegue parar e falar assim, não, o que eu tenho que fazer, o que é o certo? Aí vem uma pessoa do lado, uma pessoa que grita. Nossa. Às vezes você pode falar assim,
Isso, agora dá uma verificada, ver se está saindo o áudio. Machuca, né? Aí demorei pra... Bom, nós tivemos uma falha aqui no microfone, que acabou a bateria do transmissor aqui, que é sem fio, e a gente acabou de trocar, desculpas aí. Voltamos então. Então, o que a gente estava falando sobre isso, né? Quantos hoje na crosta terrestre, né, que estão preocupados com a espiritualidade, né? E por isso a gente vê tanto materialismo, né? As pessoas que não têm um sentido para a vida, as pessoas que não se preocupam por que estão aqui, né? Qual a missão de cada um? E a gente esse mundo começa a vibrar esse materialismo, e essa vibração pesada. E é isso que eles sentiam. E é interessante, porque muitas vezes a gente está nesse meio e não percebe. E eles vindo em direção ao planeta é uma outra visão, né? Eles já conseguiam perceber essa vibração, né? Não estamos dizendo aqui que só tem coisa ruim no planeta Terra, não. Mas são muitos, a grande maioria, não estão atentos, estão dormindo para o papel, para a responsabilidade e o dever de cada um. Isso é muito importante, né? Eu estou falando isso sobre esse aspecto dos espíritos, dos anjos de guarda, dos protetores, sempre nos aconselhando, sempre nos chamando a atenção, né, para buscarmos mais esse lado espiritual, a nossa espiritualidade, né, o nosso desenvolvimento íntimo, a nossa reforma, a nossa melhoria, porque não dá para ter um mundo melhor se isso não partir de nós mesmos. Não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Tá bom? Então a questão 525A, ele divide a questão, depois da resposta do Espírito. Ele fala, eles exercem essa influência de outro modo, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Aquilo que eu perguntei, eles podem, muitas vezes, desviar a bala que está vindo para o seu lado, lá uma bala perdida? Você acha que não? Eu estou dando um exemplo assim, bem radical, né? Inspirar para que a gente não passe naquele lugar ou que nos atrase. Interessante isso aí, né? Mas assim, segurar uma bala. Às vezes a gente não entende por que o copo de leite derramou. Antes de sair de casa. Porque se sujou a blusa, aí você tem que trocar a blusa, vai te atrasar. Então, mas pode ser um desastre, né? Porque a gente é muito desastrada, né? Nem sempre são eles, né? Mas às vezes é porque a gente Então eles têm uma ação direta sobre a realização das coisas, além da influência de pensamentos. Sim, eu acho. Não precisa ter medo de errar, não. Quem está aqui é para aprender. Eu não posso falar, né? Senão perde a graça. Quer ver a resposta? Quer comentar? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Não, né? Porque se você sai da lei da natureza, se é um espírito protetor, se é um espírito que quer o bem, se ele vai agir fora da lei da natureza, ele está agindo contra quem? Contra Deus. Né? Aí Kardec comenta, olha que interessante. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos deve se manifestar somente por fenômenos extraordinários. É um erro, né? A gente acha que é tudo extraordinário. Se o espírito está influenciando, está se manifestando, é uma coisa extraordinária. Desejaríamos que nos viessem ajudar por milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. E porque sua intervenção nos é oculta,
O que fazemos, embora com a sua cooperação, nos parece muito natural. Ou seja, está tudo dentro das leis da natureza. Não tem nada de... Por isso que Kardec fala sobre isso, né? Na Gênese, no livro A Gênese, né? Do sobrenatural, né? Das magias, do que é mágica. E ele mostra pra gente que isso tudo não tem nada, é tudo que uma coisa natural. Está dentro da lei natural. Assim, por exemplo, provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Né? Quantos de nós não passamos por isso? Nossa, encontrei a pessoa ali, mas por acaso aconteceu isso. E inspirarão a alguém o pensamento de passar por determinado lugar. É o que a Célia falou, né? A desviar a bala. Como? Está contra a lei da natureza. Como é que vai desviar a bala? O espírito vai lá e vai dar um peteleco na bala lá, um negócio... Impossível, mas ele pode te levar para um local onde te induzir a ir um pensamento, vou sair daqui que eu não estou sentindo bem, que eu não... vou ali tomar uma água, e você sai daquele problema, você se desvia, né? Chamarão sua atenção sobre um certo ponto, se isso deve causar o resultado que tenham em vista obter, de tal modo que o homem, acreditando seguir somente um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Né? Então, porque muitas vezes a gente acha que, não, eu tive uma sorte, hein, de não ter entrado naquele avião. Né? Sorte, que sorte? Sorte não existe. Não existe sorte. Mas sim o quê? Né? Porque você não tinha que estar lá. E por mais que você tenha, né, comprei a passagem, eu tinha uma reunião marcada, então muitas vezes os espíritos te influenciam para você seguir um caminho que você vai ter um problema para não estar naquele voo. Né? Você vai entrar num carro às vezes que, não, eu vou colocar ele nesse carro porque os espíritos superiores conhecem muito mais do que nós, são muito mais sabedores do que nós, né? Tem muito mais sabedoria. Então vamos colocar você num carro que sabe que ali vai ter um trânsito pesado, você vai perder o voo. Nossa, que sorte! Eu não entrei naquele avião, ele caiu lá, morreu todo mundo. Porque você não tinha que estar lá. Né? E se você estivesse lá, é o quê? Você tinha que estar lá. Isso é um negócio interessante. Porque muitos de nós, é bom a gente abrir um parêntese, muitos de nós que falamos que somos espíritas, às vezes ficamos meio em cima do muro, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Porque às vezes a gente acha uma injustiça uma criança de 5 anos está com câncer. Mas peraí, se somos espíritas, acreditamos na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, em Deus. Então se a gente acredita nisso, como que isso pode ser injusto? Se a gente sabe que Deus é justo, é bom, se a gente está falando que é injusto, a gente está contra Deus. Percebem? Muitas vezes a gente fala algo que não condiz com aquilo que a gente professa. E faz também. Porque às vezes a gente se depara num velório, um espírita fazendo alguns comentários que a gente não consegue entender. Por que tão novo? Na verdade, a gente se depara com isso. Então, será que entender Deus ainda, isso está dentro isso está em nós? Porque para a gente ser espírita, a gente precisa introjetar esses conceitos básicos na nossa vida. Porque senão a gente está um espírita que é meio espírita. Aí as pessoas falam, mas você vai falar isso no velório? Que é justo a criança ter o câncer? Você não tem coração. Você vai me desculpar, mas você não tem coração. Não, mas eu não estou falando que você tem que falar isso. Aí entra a sutileza, né? Você não precisa comentar isso. Mas você tem a certeza que se ela passa por aquilo,
que ela precisa. Se você conhece a lei da reencarnação, será que essa criança que está com câncer aqui, numa encarnação passada, ela não, por exemplo, colocou farinha nos remédios de câncer e vendeu para as pessoas que tinham câncer? E agora ela precisa enfrentar isso? Mas por que tão nova? Mas espera aí, novo é só o corpo. Percebem? Então é importante a gente ter, abrindo um parêntese, cuidado com isso. Né? Eu não sei o que vocês pensam, mas a gente às vezes parece que a gente... Será que a gente acredita mesmo em Deus? Né? Será que a gente acredita mesmo naquilo que Ele, na sua bondade, né? na sua onipotência, na sua onipresença, né? na sua inteligência suprema? Então não tem nada de errado. Nem o mal existe. Concorda? Ou não? É um tema interessante. Nós podemos até fazer uma palestra depois sobre isso. É um tema interessante. Porque se você começar a analisar a obra de Kardec, você vai perceber que o mal não existe. Porque qual que é um dos atributos de Deus? Soberanamente justo e bom. Não, mas aquilo que a pessoa está passando lá é um mal. Mas se Deus é inteligência suprema, soberanamente bom, justo e bom, então não pode existir mal. Porque muitas vezes as pessoas não veem que às vezes aquilo é um bem para ela. Que através daquela experiência ela vai aprender. Então, às vezes não aprende, né? Precisa voltar. Aí é que entra a ignorância. Né? A ignorância. Você está ignorando, né, essa base desse conhecimento espírita. Né? Então, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Não é o foco do estudo, só abrir um parênteses para a gente pensar um pouquinho. Vale a pena pensar nisso. Né? Então, interessante esse comentário do Kardec, né? Bem... de muito bom senso, né? Questão 526. Os espíritos tendo ação sobre a matéria podem provocar alguns efeitos para realizar um acontecimento? Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Um homem deve morrer. Ele sobe uma escada de madeira, a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fazem quebrar a escada para realizar o destino desse homem? Só induziram para que ele fosse para aquele local e subisse aquela escada. É um tema interessante, por isso que eu falei que esse tema é bem interessante. Né? Então, os espíritos, tendo ação sobre a matéria, podem provocar alguns efeitos para realizar um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Ele sobe uma escada de madeira e a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fazem quebrar a escada para realizar o destino desse homem? Não. Eles não podem provocar esses efeitos, né? É contra a lei. Mas a escada não pode quebrar? Isso não está na lei da natureza? Mas não provocada por eles, né? É certo que os espíritos têm ação sobre a matéria. Sim, eles têm. Não para as anular ao fazer surgir, num certo momento, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo apresentado, a escada se quebra porque estava gasta e fraca, ou não era suficientemente forte para suportar o peso do homem. Mas não dá para eles chegarem lá, vamos quebrar a escada está perfeita, a escada está resistente, o peso adequado.
mas que a escada já não estava legal, né? Se por expiação esse homem tivesse que morrer assim, os espíritos lhe inspirariam o pensamento de subir nessa escada, que por ser velha, se quebraria com seu peso e sua morte teria lugar por efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre. Isto é, anulando uma lei natural de fazer quebrar uma escada boa e forte. Então não tem essa. Às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa subiu a escada, a escada quebrou. Como é que uma escada quebra? Isso é coisa de espírito, né? Então alguma coisa aconteceu. Um parafusinho, uma falta de inspeção, um probleminha. O que eles podem influenciar? Eles vão quebrar isso? Não. Eles podem, se ele, igual ele falou, se ele tem o quê? Uma expiação, algo a expiar, se ele precisa ali desencarnar em cima de uma escada, então eles vão direcionar para aquela escada que está ruinzinha, que vai quebrar porque está velha. Porque se ele subir uma escada boa, não vai acontecer nada. Então é aquilo que a Célia falou, eles vão, né, fazer com que influenciar numa movimentação da pessoa, ela sair de um lugar e para o outro, ela fazer alguma coisa, mas não diretamente em algo que seria um milagre se aquilo quebrasse, ou se aquilo acontecesse de uma certa maneira, né? Tudo bem? Vocês entenderam? Tranquilo, né? 527. Tomemos um outro exemplo, em que o estado natural da matéria não seja importante. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha, explode e o mata. Os espíritos puderam provocar o raio e dirigi-lo até ele? Kardec tem umas perguntas também, né? Não, os espíritos podem ter influenciado ele debaixo da árvore. Isso. Sabendo que se você está debaixo de uma árvore, o risco é maior, né? A gente sabe disso, né? É bom evitar você ficar em árvore, perto de torre, essas coisas, né? Quando tem uma descarga elétrica. É ainda a mesma coisa. O raio atingiu a árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza, que fosse assim. Não foi dirigido para a árvore porque o homem estava debaixo dela. Ao homem, sim, foi inspirado o pensamento de se refugiar debaixo da árvore em que o raio deveria cair. Porém, a árvore seria atingida estivesse o homem debaixo dela ou não. Então, ele só foi direcionado, né, através da influência do pensamento. Mas não, vamos com a varinha mágica lá, os espíritos vão jogar um raio. Não é assim que acontece. Falando de uma maneira bem grosseira, né? Tudo bem? Porque a gente tem que ter bom senso, né? Senão os espiritismos viram o quê? Uma coisa alegórica, uma coisa de milagres. E a gente viu isso. Kardec falou isso na Gênesis, explica isso muito. Tem um capítulo só sobre milagres na Gênesis. Vale a pena ler, vale a pena estudar isso. Inclusive das curas de Jesus, né? Da ressurreição de Lázaro. Isso tudo está explicado na Gênesis. Kardec consegue explicar tudo isso, né, através dos experimentos. É bem interessante. 528. Um homem mal intencionado dispara uma arma contra o outro. A bala passa de raspão e não o atinge. Aqui é o caso da bala, né? Um espírito benevolente pode tê-la desviado? Porque fui eu que coloquei o exemplo, né, que eu tinha lido, eu lembrei. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá dificultar a pontaria do seu inimigo, de modo a enxergar mal. Mas a bala, uma vez disparada, segue a linha que deve percorrer. Não tem como você mudar, né? Então o que eles podem influenciar em você se desviar disso, ou o próprio atirador dá uma tremidinha lá, né? O espírito dá uma soprada no ouvido dele, dá uma arrepiada e a bala desvia. Isso pode acontecer, mas depois que a bala saiu,
Não tem como mudar a trajetória, até mesmo que a velocidade é incrível, né? De uma bala. Aí Kardec pergunta, dentro dessa questão, faz uma outra pergunta. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que queiram o contrário? Interessante, hein? Então você tem lá os espíritos que estão dirigindo a sua encarnação, né, que estão te orientando. Eles podem ser contrariados por espíritos que queiram o contrário, que não queiram o seu bem, não queiram te ajudar. Não, Por que não? porque são espíritos que nos dirigem, são espíritos de uma categoria elevada. E os espíritos que queiram o contrário estão na categoria inferior. Existe uma pensa sintonia, eu acho. Mas você não pode, pela influência... Pode ser qualquer espírito que dirige o acontecimento. Não está escrito espírito de... Se ele está dirigindo a sua vida para o mal, ele pode ser o que pode ser. Olha que interessante. O que Deus quer deve acontecer. Se há um atraso ou um impedimento, é por sua vontade. Por quê? O que vocês acham? Livre-arbítrio. Aquilo que Emmanuel fala no segundo capítulo do Pensamento e Vida. A vontade que nos move, que gerencia a nossa mente, a nossa vontade. Então, se você está sendo influenciado por um espírito a fazer o mal, então vai depender de quem se libertar disso. Nós temos terapias, nós temos passe mediúnico, nós temos água frutificada, nós temos orientação espiritual, temos tudo, mas se você não tem a vontade, ele depende de você. Da sua vontade de querer se livrar disso. Porque quando você coloca na sua vida que você vai fazer aquilo, vai se dedicar àquilo e faz por onde, por mais que você receba influências, um espírito que quer o contrário do que você está fazendo, ele vai insistir, ele vai ser persistente, é natural. Mas na hora que ele percebe que a sua vontade é muito maior do que a influência, ele se afasta. Ele fala, não, estou perdendo tempo, esse aí eu não vou conseguir. E é assim que acontece. Inclusive eles mesmos verbalizam isso. E se sentem enraivecidos, né? Eles se sentem, mas não tem o que fazer. Porque depende de você. Por isso que ele fala, é por sua vontade. Então, os espíritos, nós vamos ver isso lá na frente nas leis morais, os espíritos podem influenciar a evolução do planeta? Podem. Eles podem influenciar. Né? Tem muitos querendo influenciar, querendo atrasar a evolução, mas existe um limite. Por quê? Porque tem uma palavrinha aqui no começo. Deus, o que Deus quer, deve acontecer. Por isso que eu comentei no começo lá. Qual que é o nosso conceito de Deus? Se Ele é a inteligência suprema, quando Ele quer, percebe? Não tem como não ser. Conseguiram entender? Ou tá meio complicado? Vocês estão meio assim, parece que com dúvida? Tudo bem? Né? Qualquer coisa pergunta pro Hélio que ele explica.
Os espíritos levianos e zombeteiros podem criar pequenos embaraços que atrapalham nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Sim. Eles podem fazer, mas você só vai fazer se você quiser. Você Acho que está meio ligado com a anterior, né? Eles tentam. Aí É. agora você sucumbe, só É. que eles falam, né? É muito fácil. É muito fácil. Né? Eles se satisfazem em causar aborrecimentos que são provas para exercitar a vossa paciência. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou passando por uma obsessão, cadê Deus, né? Por que eu tenho que passar por isso? Olha aí, cadê Deus então, para mim, que não me ajuda? A pessoa às vezes até revolta. Mas é nessa hora Deus está o quê? Está mostrando para você, através desse mal que você acha que é mal, que você ainda não compreendeu, que quando você compreender que aquilo é para você exercitar a paciência, né, para você sedimentar suas virtudes, né, porque um espírito, encarnado ou não, que já tem virtudes sedimentadas, ele não passa por um processo obsessivo, porque o processo obsessivo sempre está ligado ao quê? A uma imperfeição moral. Né? Então tudo isso é interessante. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem uma menina tão jovem, mas tão jovem, passando por um processo obsessivo muito sério. Que coisa, as pessoas, né, lamentam aquilo, e às vezes, se você tem uma visão mais além, você pode até pensar, não é bom você falar isso, né? Porque a pessoa vai falar que você é doido. Mas você pode pensar, isso pode ser uma bênção. Porque com um processo obsessivo desse, a criatura procura se aproximar mais de Deus, né? De uma espiritualidade, de entender o que se passa. Percebem? Porque a gente nunca vê esse lado, a gente só vê o lado ruim. Está obsidiada, é um perigo. Não, é claro, é perigoso. Pode chegar a um processo de suicídio, pode chegar a uma influência tão grave, a pessoa não conseguir se dominar. Mas também, mesmo que ela não consiga, nós nunca podemos esquecer de Deus. Porque se aconteceu algo mais sério, é porque precisava acontecer. Não tem nada errado. Porque o dia que a gente fala assim, está errado, caiu toda a concepção de Deus. Caiu por água abaixo. E é isso que os ateus se agarram, né? Quando começa a se argumentar. Porque eles têm esse argumento, né? Então é preciso... Agora, se você tem essa certeza, por isso que eu comentei no começo do estudo, é importante, porque isso está muito ligado a essa concepção de Deus, né? Nessas influências. Mas se cansam quando não conseguem nada. Quando percebe que não tiram a sua paciência, você não está se envolvendo, vamos embora. É igual a abelha que chega ali para tirar o néctar. Se não tiver néctar, ela vai ficar ali? Não vai. Ela vai procurar uma outra flor, não é? É a mesma coisa. Entretanto, não seria justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, né? Porque é o que mais acontece com o espírita, né? Traiu a esposa, estava obsidiado. A culpa é do espírito. Né? De que sois os primeiros responsáveis pela vossa leviandade. Vejam que interessante. Acreditai, portanto, que se a vossa baixela de louça se quebra, é antes pela vossa falta de jeito do que por culpa dos espíritos. Né? Então você está sem jeito ali, começou a lavar a louça, quebra um prato, quebra dois. Nossa Senhora, hoje tem uma influência espiritual aqui na minha casa e já começa, né? Então é preciso ter cuidado. Precisa ter cuidado. Então é antes o mau jeito, olha só, é antes o mau jeito do que a culpa dos espíritos.
muito esclarecedor isso aqui, né? É importante a gente sempre lembrar disso, porque a gente vê muita gente se equivocando, né? Muletinha, né? É nessa muleta. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Que bom, fiquei feliz agora. Aí ele faz uma outra pergunta dentro da 530. Os espíritos que provocam essas inquietações agem por consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia? Então é porque tem alguma coisa, uma rixazinha, eles, né, um determinado momento da vida você fez um mal para ele quer te prejudicar, ou também pode ser que sem motivo nenhum eles vêm para... O que vocês acham? Nós já estudamos isso. As duas coisas. Oh, muito bom. As duas coisas. Porque tem uns que não tem nada, mas estão ali para quê? Para brincar, para alegria de ver alguém se prejudicar. Quantos espíritos não estão, né, fazendo isso? Então ele fala, ó, ambos os casos. Algumas vezes são inimigos que fazeis durante essa vida ou em uma outra, e que vos perseguem. Outras vezes não há motivo. Não há motivo. Simplesmente por graça, né? Por graça. Que se a gente for... O descontentamento dele, igual a quinta-feira lá, aquele espírito lá falou assim, né, que fica lá reclamando, né? Vou grudar nele. Né? Às vezes ele não tem nada a ver com a pessoa, mas só porque a pessoa está vibrando naquela sintonia. Ou até uma inveja, né? Ele não te conhece, não tem, mas ele vê você brilhando, ele... Lembra da história lá do vagalume? Da serpente do vagalume? Eu não sou da sua cadeia, não tem nada com você, mas por que você está querendo me comer? Porque você brilha. Né? Seu brilho me incomoda. Então, pode ser. Agora é bom sempre lembrar que não é por acaso, né? Não tem uma ligação muitas vezes sentimental, mas não é também por acaso, porque isso também é onde fica Deus. Se está acontecendo alguma coisa, você tem que passar por isso. Ninguém é assediado, ninguém é prejudicado sem um motivo, né? Isso é importante. A maldade dos que nos fizeram mal na terra se extingue com a morte? Então a pessoa fez mal para você, fez muito mal, desencarnou, isso acaba? Nunca acaba ou pode acabar? Não, acabar. Não, acabar pode, mas não é tão fácil assim. A morte não te transforma. É a mesma coisa, mesmo aqui quanto lá. Mas pode Vai acontecer... lembrando se você quiser, né? Isso, mas pode acontecer de você desencarnar e você ter uma outra visão e isso acabar? Também, né? Pode, você às vezes Pode despertar, né? você pode estar vivendo equivocado. Às vezes você está achando que você está fazendo certo. Você desencarna e você acorda. Você desencarna e você vê que você não estava fazendo do jeito certo. Vamos ver a resposta? Muitas vezes sim. Olha, muitas vezes sim. Pode se extinguir. Porque reconhece a sua injustiça e o mal que fizeram, né? Vocês comentaram. Tá cego, às vezes desencarna, meu Deus, aí cessa. Mas, frequentemente, continuam a vos perseguir com persistência, se estiver nos desígnios da providência, para continuar a vos provar. Olha o Deus entrando aqui. De novo, né? Porque aí tem vários aspectos, né? Não. Uma morreu, desencarnou, ele despertou, viu que não tem nada a ver, está fazendo mal, isso se cessa. Outra
Aí ele está cego, desencarna e continua te perseguindo. Mas se ele continua te perseguindo, também tem a justiça de Deus, né? Se ele está te perseguindo, é porque você precisa passar por aquilo, como uma prova. E se ele está te perseguindo também, porque ele tem que aprender algo com isso. Por quê? Porque isso vai trazer sofrimento para ele. Essa perseguição, esse desejo de fazer o mal para as pessoas sempre vem sofrimento para nós, vem uma dor futura. E ele ainda não compreendeu isso. E esse processo vai fazer, com certeza, a gente não sabe quando, mas vai fazer com que ele aprenda que fazer o mal só nos faz mal, né? Então é bem interessante. Tudo bem? Cutuca o André, o Hélio. Então, depois ele faz outra pergunta dentro da 531 também. Você vê que Kardec, ele procurou nesse capítulo aqui fazer muita pergunta, né? Pode-se pôr um fim a isso? Como? Como que eu vou extinguir esse mal, vamos dizer assim? Mudança de sentido. Desce. Cresce. O que é o mal? Existe mal? Não. Existe, é? Não, existe a falta de compreensão, falta de amor. Nós estudamos lá atrás, os espíritos falaram pra gente que o mal é a ausência do... Bem. Então como é que eu vou resolver esse problema? Veja como é a lógica, e essa é a lógica que Kardec usou em toda a codificação, com os ensinamentos dos espíritos. Isso não partiu dele, né? Ele somente compilou tudo isso. Então aí vem a resposta. Sim, se orar por eles e retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Além disso, se vos colocardes acima de suas maquinações, eles cessarão, vendo que nada ganham com isso. Então, se a gente se coloca acima dessas maquinações, né? Dessa energia de querer nos prejudicar, você não se envolve com esse sentimento, você vai estar acima, né? Você não está na mesma frequência. Então não tem como te prejudicar. E pedindo em oração, né? Desejando o bem. A gente só extingue o mal através do bem. Por quê? Porque o mal é a ausência do bem. Né? Tranquilo? Kardec faz um outro comentário nessa questão. A experiência demonstra que alguns espíritos prosseguem sua vingança de uma existência a outra e que assim expiam cedo ou tarde os males que se pode ter feito a alguém. Aquilo que a gente comentou. Se você está fazendo mal para alguém, uma hora vai ter que ter o quê? Um acerto de contas. Porque você está infringindo as leis da natureza, as leis de Deus. E toda vez que a gente infringe a lei de Deus, isso causa o quê? Uma infelicidade. É a primeira questão que nós vamos estudar lá nas leis morais. Daqui uns 3, 4 meses a gente vai entrar na terceira parte do Livro dos Espíritos que vai falar das leis morais. É a primeira questão. Fala sobre isso. Quando a gente se desvia da lei de Deus, o resultado o quê? É uma infelicidade. E por que muitos de nós somos infelizes no planeta Terra? Por este motivo. Por estarmos ainda renitentes ao bem, às leis de Deus, ainda fazendo mal, muitas vezes inconscientemente. Coisas pequenas que a gente acha que, não tem nada não, é só uma coisinha que eu peguei ali, é só um negocinho, né? Então a gente vai entrando nesse relativismo moral, achando que são pequenas
fazendo o quê? Algo de errado. E o que é certo, o que é errado, é errado. A gente vai ver tudo isso lá na frente. Os Espíritos falam isso para nós. O que é certo, e o que é errado, é errado. Não existe um meio termo. Aquela coisa, né? Não é porque todo mundo está fazendo o que é certo, e não é porque ninguém está vendo que não tem problema. Não tem problema. Tá certo? Porque a gente acha muitas vezes que é nós com aqueles que estão à nossa volta. Mas a gente esquece que, no final das contas, somos nós e Deus. Né? Somos nós e Deus. Esse acerto da consciência, né? Esse juiz que está dentro de nós, que não é Deus nos punindo, mas sim a nossa própria consciência. Então, é esse pensamento que Emmanuel fala no livro Pensamento em Vida, né? De sabedoria infinita. Né? O pensamento de Deus é sabedoria infinita e a vida de Deus é de infinito amor. Isso é fabuloso. Quando a gente entende esse mecanismo, esse processo, e aí a gente pode introjetar isso dentro de nós. Enquanto a gente não colocar isso dentro de nós, como espíritas que somos, a gente não consegue viver isso. Então a gente vai ter dificuldades. Né? Enquanto antes a gente puder estar colocando isso dentro de nós, a vida vai se tornando cada vez mais leve, cada vez mais prazerosa, cada vez mais harmoniosa, cada vez melhor. Deixa eu ver quantas questões que faltam. Faltam 4. Vamos deixar para semana que vem, né? Já está na hora. Agora são uma questão longa. Tudo bem? Os Espíritos têm o poder de afastar os males sobre algumas pessoas e de atrair para eles a prosperidade. A gente vê isso na semana que vem, né? Senão vai estourar muito tempo. Querem comentar alguma coisa que não concordam, ou que concordam, mas queriam falar, ou que uma pergunta? Tudo bem? Vocês estão muito calados hoje. Cláudia? Tudo bem? Então a gente agradece mais uma vez, né? Cada coração presente aqui hoje, o pessoal que está acompanhando aí na internet, que todos sejam sempre bem-vindos. E alguém gostaria de fazer a prece? André? Então, por favor, agradecendo mais uma vez a todos, a Deus, a Jesus, aos companheiros do mundo espiritual, a esta casa que sempre nos acolhe, a oportunidade de aprendizado, de estudo, que a cada dia possamos nos esforçar para aprendermos mais e, acima de tudo, colocar em nossas vidas este conhecimento na forma de sabedoria. E assim encerramos o estudo dessa noite, convidando o nosso querido irmão André para fazer a prece de encerramento. Agradecemos ao Pai por mais esta noite de estudo, por estes ensinamentos. A espiritualidade maior possa nos ajudar todos os dias de nossas vidas, para que possamos evoluir e aprendermos, conseguirmos melhor mais amigos e estarmos sempre presentes nesta casa maravilhosa. Que Deus nos permita sempre estarmos